Graças e paz a todos, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto, estamos voltando a trazer essa reflexão, esse devocional relativo à nossa aula de domingo, lição 9, que tem como título Os Gibeonitas enganam Josué, lá em Josué, capítulo 9, do 1 ao 16. E nós estamos hoje com o devocional ao qual vai tratar a gente no que diz respeito que o diabo é astucioso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, traz o segundo texto aqui que Paulo nos coloca, inclusive coloca a igreja, no caso de Coríntios, e hoje esse texto nos ajuda. Ele é um texto atualíssimo para o que a gente está vivendo hoje. E o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amados, esse texto de 2 Coríntios ele faz parte de um grupo temático que trata da humanidade redimida, ou seja, das pessoas que passaram pelo processo e estão passando pelo processo da redenção. E tem como principal tema aqui na questão da humanidade redimida sobre a tentação de Satanás. Porque nós, como criaturas redimidas, nós temos deveres e bênçãos que são específicas da nova vida. Mas aqui nós entendemos que esse texto ele vai tratar que o diabo é um anjo mau. Ele caiu e foi aprisionado. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, traz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Mas não está ainda o diabo aprisionado. Efésios 2,2 diz isso. A nossa parte B diz que o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem da desobediência. Ou seja, aquelas pessoas que estão constantemente vivendo em desobediência estão sob o poder do espírito, do poder do ar, do espírito do mal. Aqui, Paulo, no contexto de 2 Coríntios, ele estava preocupado com a fidelidade dos coríntios, da igreja de Coríntios, dos irmãos lá. E aí ele, defendendo o seu ministério, ele traz algumas palavras nesse contexto do capítulo 11, muito pertinentes para as nossas vidas. Primeiro ele diz assim, ele pede para a igreja suportar um pouco a sua insensatez, a sua incoerência, talvez, a sua precipitação, porque ele talvez estava se achando ali precipitado, mas também ele diz, tenham paciência comigo, com ele. O zelo que eu tenho por vocês não vem de mim, vem de Deus. E olha o que ele diz. Veja que coisa forte. Eu vos prometi a um único marido, Cristo. Ele, Paulo, ainda diz, queria apresentar a igreja a Cristo como uma noiva pura. E aí, quando a gente passa por um processo de exortação do nosso pastor Calbino, da nossa pastora Cátia, a gente não pode estar embirrado. É porque eles querem apresentar a igreja de novo como uma igreja pura. É por isso eles deveriam ter cuidado com a habilidade maligna de Satanás. Isso Paulo estava exortando a igreja a ter cuidado e serve para a gente hoje. Então, e eu quero dizer a você que Paulo ainda lembra o que aconteceu com Eva no Éden, diante daquela serpente astuciosa. Mas em Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 23, Cristo ele traz uma perspectiva para os apóstolos, dizendo assim, em Lucas capítulo 11, versículo 21 a 23, quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas
quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. E aí continua, aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. E ele ainda finaliza lá em 22, Lucas 22, 40, chegando ao lugar, ele lhes disse, veja que Jesus, orem para que vocês não caiam em tentação. Então a nossa arma é a oração, a nossa arma é atenção, conforme o Salmo 102, versículo 7. Sou como um pássaro solitário num telhado, mas de atalaia, contra as astutas ciladas do inimigo. Que Deus te abençoe e eu te aguardo domingo na nossa BV, em nome de Jesus. Amém.